Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Hoje quero compartilhar com vocês o plantio dessas samambaias que o Silvano achou no lixo. São 2 baldes de samambaia. Essa é a segunda vez que a gente encontra dessa mesma samambaia no mesmo lugar. Só que a outra eu não compartilhei com vocês, resolvi compartilhar. Essa daqui eu começo quebrando aqui esse balde, ele já tá todo quebrado, então aqui tá fácil de tirar. Então eu tô quebrando todo o balde para tirar, que a touceira ela tá bem toucerada, tem mudinhas saindo aqui por todos os lados aqui. Onde tem buraco no balde, tá saindo mudinha. Então vou retirar todas as mudinhas, vou desentoucerar ela por completo. Olha, buraquinho pequenininho no balde, tinha uma mudinha saindo. Elas dão muitas mudas por conta dos rizominhas, né? Cada raizinha dela se comporta ali como um rizoma, crescendo, se espalhando e se multiplicando. Ela tem umas batatinhas também para se multiplicar, que faz com que ela dê bastante mudas. Então, tirar do balde e começar a tirar mudinha por mudinha. Eu vou tirar todas elas e vou replantar com pouquinha raiz. Já o outro balde, olha, deu um pouquinho mais de trabalho, porque esse balde ele estava rachado, mas ele não tá, ele tá firme, né? Tem uma touceira grande aí onde o balde rachou. Esse aqui eu tive que cortar, peguei uma faquinha de serra e cortei para facilitar aqui para mim tirar. Mas é a mesma coisa, eu vou tirar mudinha por mudinha, desentoucerar ela por completo. Vocês podem ver aí, ó, o torrão com as raízes, né, que eu tirei da outra. O balde é grande e ainda tinha bastante terra, mas é importante fazer, né, o replante, assim, tipo, de 2 em 2 anos, pelo menos é bom tirar, né, cortar, separar todas as mudinhas e fazer novos vasos. É uma maneira bacana de multiplicar, né, as plantas, de reproduzir, porque assim você separa as mudinhas e planta em outros vasos. E também isso ajuda muito no desenvolvimento, né, da planta. Muitas pessoas ficam com medo até de fazer isso, mas isso aqui faz uma renovação tão bacana nas plantas que eu considero muito importante fazer, né, esse replante. Olha o tamanho da touceira. Vou tirar também muda por muda, para poder fazer a limpeza e replantar. Essa daqui tá bem amarelada, a outra até tava mais verdinha, mas essa aqui tá bem amarela, mas tá bem entocerada também, né? Mas vai dar bastante mudinhas aqui, ó. Aí eu vou tirando uma por uma. O que dá para puxar, eu tiro assim, só puxando mesmo com a mão. Quando não dá, vem com a faquinha, corto. Você pode usar aí um alicate de poda também, né? Mas aqui é onde fica mais fácil de pegar com a faca, eu vou com a faquinha. Quando dá para ir com a tesourinha, com o alicate de poda, também vai. Qualquer ferramenta nessa hora ajuda, porque é bem entocerado mesmo. Aí é que eu tô precisando serrar, né, com a faquinha de serra, porque realmente não dá para tirar com a mão. Mas é exatamente o mesmo processo que eu fiz com a outra, né? Com as outras 2 que eu encontrei. E elas já estão bem bonitas, elas já desenvolveram bastante, estão bem verdinhas. Essas daqui também, creio que logo, logo elas vão ficar aí bem verdinhas. Demora um pouquinho, né? Para poder a gente tirar tudo, né? Mas com paciência a gente consegue aí fazer esse desentoceramento aí e deixar a planta bem mais bonita. Às vezes, se você fizer uma manutenção assim bem frequente, 2 em 2 anos, ou até de ano em ano, você não tem esse trabalho todo, né? Essa daqui acho que tem bastante tempo que estava nesses baldes. Agora eu já estou limpando, né? Tirando as folhinhas quebradas, folhas secas, tudo que tiver seco, eu estou tirando, né? Com um alicate de poda. Minha mãe e a Rubi ali do lado, olhando o que eu estou fazendo. Eu tenho de aproveitar quando a Rubi está calminha para poder fazer os trabalhos aqui no jardim, né?
Aí, hoje ela tá bem tranquilinha, tá combinando com a minha mãe, né? Tudo de azul. Mas aí é só limpar mesmo, tirar, fazer aquela limpeza. Pode cortar um pouco, excesso de raiz, pode cortar, as folhas secas, folhinhas quebradas, as folhinhas que estão feias, amareladas, tira tudo, deixa a planta o mais limpinha possível, né? Cada mudinha, aí deu bastante. Quando você tira ali, desentorcera, dá muita muda. Bastante muda mesmo. E eu considero muito importante. Muitas pessoas têm medo de tirar, falam, nossa, mas não vai matar a planta? Não, gente, é mais fácil a planta morrer por você não fazer esse reenvasamento do que você desentorcerar e replantar e a planta morrer. Isso aqui ajuda muito a planta a se renovar, né? É como se você desse uma nova vida para elas. E eu acho que assim, quando a pessoa joga fora, igual esse já é o quarto vaso de samambaia que eu encontro no mesmo lugar, da mesma variedade de samambaia. Ficou feia, a pessoa jogou fora. Então, não é a primeira vez que eu encontro, né? Assim, plantas jogadas fora porque estão feias. Então, quem ama planta vai concordar comigo, né? Que sempre é bom pegar e replantar, do que simplesmente pegar a planta e jogar fora, né? E para replantar, eu já limpei todas elas aqui. Para replantar, eu vou utilizar a mesma terra que elas estavam plantadas aqui no balde. Eu vou simplesmente desfazer aqui o torrão, vou limpar o excesso de raízes, os rizominhas também, as batatinhas. Vou tirar tudo aqui dessa terra e vou plantar nessa mesma terra, tá? Não vou acrescentar nenhum tipo de adubação, é a mesma terra que a planta estava. Aí você pode estar se perguntando, mas não está faltando nutriente nessa terra? Não está. Muitas das vezes a planta não precisa de adubo, ela precisa só de um replante, ela só precisa de espaço para poder se desenvolver, né? E quando a gente faz esse desentorceramento, essa limpeza, esse corte de raízes, a gente dá espaço para a planta crescer, né? Mesmo utilizando a mesma terra. Mesmo que você não acrescente a adubação, a planta ela vai se desenvolver, porque ela tem espaço para expandir, para crescer novas raízes, né? Ela tá limpinha ali, não tem folha seca, folha atrapalhando o surgimento de novas folhinhas. Então, só isso aqui já renova muito a planta. Aí é só limpar mesmo, olha. Essa terra é terra vermelha, tem um pouco de terra preta misturada, creio que a pessoa foi acrescentando terra preta por cima, né? Mas acrescentar uma terra preta, uma terra adubada, um esterco de gado por cima, não vai ajudar muito se você não fizer o replante de tempos em tempos, né? Então aqui, ó, já separei tudinho, né? Eu separei as raízes e os rizomas da terra e agora eu vou só dar uma misturadinha aqui nessa terra, né? Porque já que tá terra vermelha e terra preta junto, eu vou dar uma misturadinha nas duas e vou plantar. Separei esses vasinhos de plástico aqui para colocar elas, né? Porque eu já não tenho nem onde colocar, né? Como essa samambaia eu já tenho ela no vasinho de parede, eu vou colocar nesses vasinhos de plástico aqui. Provavelmente eu não vou ficar com elas, eu vou vender, mas vou plantar elas aqui nesses vasinhos de plástico por enquanto, né? E aí para plantar eu costumo colocar terra mais ou menos aí na metade do vaso. Lógico, vai depender sempre do tipo de vaso, né? Esse daqui é uma cuia, a cuia 21. Então eu vou colocar um pouco de terra mais ou menos até a metade do vaso e vou distribuir as mudas em volta do vaso. Eu coloco todas elas em volta e depois eu coloco terra no meio para segurar, e aí vou colocando terra nas bordas do vaso, entre o vaso e as mudas, e vou apertando, né, para o vaso ficar bem cheinho. E aí todas elas eu vou replantar dessa forma, né, nos vasinhos. Vou começar plantando as mudas maiores, né, e as mudinhas menores eu deixo para plantar mais no finalzinho, para poder, né, colocar nos vasinhos menores. As mudas menores nos vasos menores. Mas vai ficar legal, né? Aí vai dar uma renovada muito bacana nessas plantas.
Só essa cuia aqui já vai ficar bem cheinha. Eu coloquei, ó, bastante mudas, olha, em toda a volta aqui, ó, do vaso. Aí, agora eu ajeito elas aqui na parte central e já coloco terra para segurar aqui o meio, né? Para as plantas não saírem aqui do lugar, né? Põe um pouco aqui no centro e aí agora dá uma pressionadinha e eu venho agora colocando nas laterais, né? Ali entre o vaso e as mudas e cada muda, né? Para ir pressionando cada uma individualmente. Elas ficam bem acomodadinhas, né? No vaso, lembrando que essa pressionadinha na terra para poder firmar bem a planta é muito importante, porque se a planta ficar balançando no vaso, ela não enraiza. Então é bom sempre pressionar um pouquinho para poder dar uma firmeza, a planta se sentir firme ali no vaso e enraizar nessa terra aí com bastante facilidade. E essas aqui são as mudas maiores, né? Eu separei, enquanto eu estava limpando, eu já estava separando as mudas e coloquei, né, as maiores já num canto, já para colocar, para plantar primeiro. E essas daqui são as maiores, olha. Aí vou pressionando, colocando terra entre elas e pressionando uma a uma para poder elas ficarem bem firmes. Aí, ao pressionar assim, elas vão se centralizando, elas vão saindo um pouco da lateral do vaso e vai ficando mais no centro, né? Deixando assim o vaso bem cheinho. Olha que lindo. Fica muito bonito. Esse vaso eu cortei a alça dele, ele tinha aquelas alcinhas de plástico, aí eu reforcei elas com arame, mas depois eu cortei, né, que eu não ia colocar pendurado mais, então eu cortei tanto a alça de plástico quanto o arame, né, mas tivesse com a alcinha aqui para colocar penduradinho ia ficar excelente, ia ficar bem bonita essa samambaia. Pode-se considerar que esse vaso aqui já ficou um vaso formado, né? Porque ele já ficou bem cheinho, que nem parece que tá recém-plantado. Ficou bem bonitinho. Olha que linda a touceira. Ficou perfeita, né? Linda mesmo. Aí vai ficar um pouquinho de espaço ainda no vaso para ela desenvolver. E aí, com o passar do tempo, né? Se eu não quiser desentocerar, porque aí ela desenvolve bem rápido. Se eu não quiser desentocerar ela, é só plantar no vaso maior, né? Tirar desse vaso e plantar no vaso maior. Aí plantei todas, já olha a quantidade de vasinhos que deu. Ó. Deu 4 vasinhos, pote 17. Deu esse vasinho quadradinho aqui, pequenininho, não sei o tamanho, a medida desse vasinho, né? Aqui a cuia 21, 4 vasinhos, pote 17, um vasinho, pote, eu acho que é 20. Talvez esse marronzinho, eu acho que é pote 20. E esse vaso de cimento, né? Um vaso alto. Eu só tenho esse vaso desse modelo, então já aproveitei ele para colocar uma muda também, né? Então rendeu bastante mudas. Então esses vasinhos pequenos, como eu falei, é só quando ela estiver bem desenvolvida aqui, nesse vasinho, passar para um vaso maior, né? E quando vê que está precisando já de desentorcerar, é só fazer esse processo que eu fiz. Sempre vai ter aí a samambaia bonita, bem renovada, né? Agora é só regar, né? As samambaias precisam de rega frequente.
rega frequente aí para elas e logo logo eu atualizo vocês de como elas estão se desenvolvendo. Vou ficando por aqui, agradecendo você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Muito obrigada.